Oi pessoas, eu Zinga aqui e tô eu aqui almoçando e me peguei pensando quantas comidas será que a gente come no Brasil que nasceram em outros países que, sei lá, nós aperfeiçoamos. Quer dizer, a nossa comida é a melhor do mundo. E afinal, se nós somos um país tão miscigenado, certamente muitos de nossos pratos vieram de outros lugares. Nosso trabalho foi apenas deixar eles melhores, ou melhor, dar aquela abrasileirada, não é? Isso aqui que eu tô comendo, por exemplo, aqui no sul nós chamamos de X, que nada mais é do que uma versão mega power do hambúrguer norte-americano e que certamente tem muito mais graça. Então, sem mais delongas, vamos a uma lista com as 12 comidas que nós brasileiros transformamos em versões muito melhores do que as originais. Começando, obviamente, por este delicioso X. Como você percebeu, o X é o filho bombado do hambúrguer americano, mas com ingredientes mais baratos, muito mais completo e que serve de refeição para um dia inteiro, fácil. Essa joinha aqui tem muitas variações, mas em geral são 100 gramas de pão que formam um lanche de uns 15 centímetros de diâmetro e que é recheado com tudo que você imagina: hambúrguer, milho, ervilha, alface, tomate, ovo frito, queijo, presunto, frango, bacon e, claro, a famosa maionese verde, que cada restaurante tem a sua receita única. O hambúrguer, no caso, pode ter a fama que tem, mas convenhamos que nem sempre mata a fome. A história dele é rápida, ele veio para a América junto com os imigrantes alemães que embarcavam lá no porto de Hamburgo e ficou conhecido pelos norte-americanos como Hamburg Steak, ou seja, bife de Hamburgo, e se popularizou por ser barato e de preparo rápido. O estrogonofe é outro prato clássico aqui no Brasil e todo mundo acha que ele é só nosso, mas a verdade é que ele era comida dos czares russos lá no início do século XIX. A versão original era com carne cortada em iscas finas que eram douradas e flambadas e que recebiam um tal de smetana em cima, um tipo de creme de leite azedo lá da Rússia. Aí serviam sobre um purê de batatas e com uma salada de repolho, picles, tomate cereja e ervas como acompanhamento. Já no Brasil, o negócio ganhou fama nos anos 70 e na época era um prato super sofisticado servido em festas com arroz e batata palha. Aos poucos perdeu a pomposidade e foi adaptado em diversas versões, como com ketchup, molho de tomate, mostarda, com outras carnes como coração, camarão e até peixe, e até numa mescla com outros pratos como hambúrgueres, pastéis, temaki, sim, meus amigos, temaki de estrogonofe. Também no X, no salgadinho e em ração para bicho, perfeitamente normal. Ah, e na pizza. E na pizza eu gosto, é bom, hein? E por falar na pizza, essa belezura italiana que alguns dizem ter nascido na China, mas que não faz a menor diferença agora, basicamente sempre foi feita com uma massa fininha, um molho xoxo, não muito pesado e com opções de recheio que se conta numa mão só e ainda sobram dedos. Na Itália, geralmente a pizza é servida individualmente num prato e dizem que não é tudo aquilo não. Aí um belo dia a pizza chegou no Brasil e você sabe o que o brasileiro fez? Ele pegou ela, meteu o recheio de cheddar, catupiry e 4 queijos nas bordas, deu umas 5 versões diferentes de tamanhos, desde as brotinhos individuais até as tamanho família pra galera comer, e inventou todos os sabores inimagináveis do mundo: fricassê, churrasco, ovo com batata frita, nachos e cheddar, baiana cheia das pimentas, tem até pizza de sushi, pizza de pétalas de rosa e pizza de borda de pizza. E claro, também tem as pizzas doces, né, que dizem que só no Brasil existem. Chupa, Itália! A gente tem que parar de fazer esses vídeos de comida. Tá, vamos continuar agora. E o sushi? Eis um clássico moderno que divide opiniões, mas que cada dia mais cresce no Brasil. O sushi japonês, como você imagina, na sua versão original, nem dá tanta vontade de comer. É só um arrozinho e um pedaço de peixe e era isso. Nem tempero tem. A galera nem mergulha no shoyu como a gente faz. A única coisa legal é que lá eles capricham muito bem nos cortes de carnes, mas é só isso. Aí o brasileiro pegou esse prato, supostamente saudável, e pensou: não, pera, vamos melhorar isso aí, né? O que ele fez? Meteu cream cheese no meio, cebolinha, um monte de frutas, inventou o hot roll, que é demais, e como se não bastasse, ainda fez um rodízio pra galera se esbaldar à vontade. Mas o brasileiro não se contenta com pouco, porque ele fez o bolo de sushi, o ovo de Páscoa de sushi, o hambúrguer de sushi, o sushi no copo e a sushitza. Eu fico imaginando se alguém já inventou o pizza X. Uma ideia minha é uma mistura de pizza, sushi e X. Olha a ideia, podem roubar à vontade. E o croissant? Eu tenho certeza que você sabe que ele veio da França só pelo nome, não é? Mas saiba que, na verdade, ele veio de Viena, na Áustria, e pela Europa toda sempre foi sinônimo de café da manhã ou, no máximo, um lanchinho da tarde sem recheio nenhum,
E é isso aí que você ouviu mesmo, sem recheio nenhum, acredita? No máximo uma manteiga pra ajudar a descer. Aí o brasileiro vê uma coisa dessas e já fica pistola, que desperdício, como que ninguém pensou em fazer disso uma refeição? Pois então, nós pensamos, e aqui o croissant tem tudo que se imagina de recheio. É frango, é bacon, é milho, é chocolate, brócolis, tem até uma espécie de fast food gourmet do mundo dos croissants, ali, chamado croissant, que tá dominando o Brasil. A gente precisa ser estudado definitivamente, ou esses outros países precisam roubar as nossas receitas para redescobrirem os seus próprios pratos. E o cachorro quente, né? Quem é brasileiro sabe que aqui a gente coloca tudo que tem dentro da geladeira dentro dessa iguaria. É molho de tomate, batata palha, maionese, mostarda, ketchup, milho, ervilha, queijo ralado, salada e até purê de batata, porque aparentemente batata nunca é demais. Aí tem salsicha também, né? Às vezes uma, duas, três, quatro, não importa, né? É um lanche muito top. Fim de festa no Brasil é regra passar numa daquelas vans estacionadas e pedir o maior que eles têm. Então agora eu tenho que te dizer que o dogão brasileiro põe seus originais alemão e norte-americano no chinelo. Porque por lá é só pão, salsicha e um tiquinho de mostarda. Bitch, please. Onde é que tá a criatividade? Mas falando do pastel, esse é um lanche que nós podemos nos orgulhar e dizer que ele é daqui. Quer dizer, a versão que a gente conhece é daqui e pode ter sido criada pelos japoneses que vieram pro Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e se passaram por chineses abrindo pastelarias por aí em volta. Então eles pegaram os clássicos rolinhos primavera e os gyozas, colocaram ingredientes brasileiros e moldaram em formatos diferentes. Depois disso, nem o céu foi o limite quando os brazucas descobriram essa nova maravilha e quiseram testar novos recheios, além dos clássicos carne, queijo, presunto, frango e camarão. Talvez os mais bizarros ainda sejam o pastel de açaí, o pastel de vento, o de polenta, o de feijoada, o de cachorro quente, todos servidos com ou sem borda recheada, e sim, você me ouviu direito, tem gente que põe borda recheada no pastel. E também nas suas variações individuais ou em rodízio de pastéis. Eu amo o Brasil. E quem aqui não é apaixonado por um filé à parmegiana, aquele bife de gado ou de frango, empanado com queijo, presunto, molho vermelho e acompanhado de arroz e batata frita, aí? E esse prato é uma síntese do céu e você vai ficar pasmo quando descobrir que ele nasceu na Itália e que no lugar do filé eles usam berinjela. É isso, é só berinjela empanada com molho de tomate e queijo. Os mais rebeldes trocam a berinjela por abobrinha ou, sei lá, batata. Essa gente gosta de viver perigosamente. E que tal os churros, hein? Aquele clássico das carrocinhas por aí em volta nas cidades, polvilhados com açúcar, canela e recheados de doce de leite. Conhece? Eu sei que conhece. Ultimamente estão até mais gourmetizados com Nutella, confetes, paçoca, morango e o que mais sua imaginação puder pensar. Tem até bolo de churros. Churros salgados e ainda barca de churros. Então, essa delícia é bem brasileira, né? Mas saiba que, na verdade, ela nasceu na Espanha, feita com farinha de trigo e água depois frita e temperada com um pouco de açúcar. E é isso. Uma massinha sem graça, fina, às vezes com um molhozinho pra gente potear dentro. O Brasil é certamente mais legal. O açaí é outra coisa, fora da curva convencional, mas esse aí, no caso, é bem brasileiro, de um fruto que se encontra principalmente na região norte do país. E se você se pergunta o que ele faz nessa lista, eu te digo, se em 90% do Brasil se come o açaí como uma espécie de sorvete à base d'água misturado com leite em pó, leite condensado, amendoim, frutas e outras cocitas doces, no norte a galera come com farinha, com carne seca, com peixe frito e várias outras coisas salgadas. Mas eles também gostam de comer na forma doce, mas só não é a preferência. Outro clássico é o famoso cappuccino, que na Itália é apenas uma mistura de café com leite em proporções iguais. É isso, só isso. Mas aqui no Brasil é bem mais legal porque tem chocolate, tem cappuccino gelado, tem preparo em pó para cappuccino, cappuccino com paçoca, marshmallow. Gente, eu tenho certeza que a única coisa que a gente não faz aqui é o próprio cappuccino original, porque de resto... Bah... E para finalizar nossa lista, você sabia que o Brasil é o terceiro país que mais produz refrigerante no mundo? O refri, nascido lá no século 17 com a francesa Limonadier, era feito com água, suco de limão e mel. Aí depois de um tempo o inglês colocou água com gás e aos poucos o mundo foi sendo abduzido por esse xarope dos deuses. E no Brasil não foi diferente, porque além da clássica Coca-Cola, da Fanta, da Sprite, todos aqueles que a gente já conhece, foi aqui que nasceu o Guaraná, de uma fruta típica do nosso país e que hoje tem diversas marcas vendendo por aí, como o Guaraná Quat e Guaraná Jesus também, que tem a cor rosa. Mas indo além, temos refrigerante de caju, o mate couro, que mistura Guaraná, folhas de chapéu de couro e erva mate. Aí tem também a gengibirra paranaense, que é a versão brazuca do famoso Ginger Ale,
que a galera consome loucamente lá na América do Norte. Certamente o Brasil não é para amadores, né? Bem, pessoas, espero que vocês não tenham ficado com fome. Eu tô tranquilo porque eu tô almoçando aqui com o meu xizão. Complementem aí nos comentários com outros pratos que o Brasil adaptou para melhor e talvez podemos fazer uma parte 2, porque eu sei que tem muita boia ainda para mostrar. Essas foram apenas as principais. Por hoje é isso, gente. Um beijo nas tetas de vocês, com todo respeito do mundo, e até a próxima. Tchau.